Olá, está no ar mais um episódio do Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E o assunto do programa de hoje é, infelizmente, um assunto cada vez mais comum, corriqueiro na vida dos médicos, que é a questão da violência contra os médicos. E quando eu falo em violência, eu falo da violência física e também da violência moral. Para conversar conosco hoje sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado aqui do Simers, Dr. Antônio Vanzin. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, Rei. Boa tarde aos ouvintes, né? Doutor, eu comecei a abertura falando que é um tema cada vez mais corriqueiro, infelizmente, na vida do médico. Eu gostaria que o senhor começasse dando um panorama dessa realidade da violência contra o médico. A violência médica, tá? Contra o médico vem escalonando ao longo do tempo, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, né? E tem atingido patamares, assim, preocupantes, né? A gente aqui do jurídico, do Simers, a gente observa que está extrapolando ultimamente a normalidade, tá? E existe algum ambiente onde essa violência seja mais comum? Eu até separei alguns aqui para citar, a questão das emergências, das UBSs, redes sociais também, né? Quando a gente fala de violência moral. Existe algum mais comum de se cometer essa violência contra o médico ou não? A gente vem observando pelos casos que nos é relatado, né, no dia a dia, tá? Inicialmente emergências, segundo lugar, consultórios em unidades básicas de saúde, redes sociais, tá? As pessoas têm usado e como a gente vinha conversando anteriormente, meio que uma terra sem lei, né? As pessoas acham que não tem consequências e pode-se falar o que quiser dentro de uma rede social. E ali eles praticam... Muitas vezes cria perfil falso e se encoraja, Exatamente, né? Exatamente. E em alguns casos na rua, em estabelecimentos comerciais, quando há a identificação daquele médico, também são casos mais difíceis de ocorrerem, mas ocorrem. Doutor, digamos que eu seja uma médica, tá? Recebi uma ameaça, digamos assim, uma violência verbal ou uma violência física. Qual o primeiro passo que eu devo tomar? O que eu devo fazer? Bem, você tem que tentar se afastar da agressão ou do agressor, né? Se estiver em atendimento, tá? Convocar a segurança do estabelecimento e tentar sair da sala, né? Relatar ao superior, geralmente o responsável técnico, a administração hospitalar e fazer um boletim de ocorrência, tá? Isso é importante. Sem esquecer que se deve também fazer uma evolução do prontuário. E esse médico sofreu essa violência, comunicou o hospital, o ambiente onde ele está, fez um boletim de ocorrência. Ele pode interromper aquele atendimento? Como que funciona isso? Como que se dá? Ele deve, né? A partir do momento que há algum tipo de violência contra o médico, né? Que está ali para zelar pela vida do paciente, há o rompimento do vínculo médico-paciente. Tá. Isso serve tanto para ameaça quanto para agressão. Com certeza. Inclusive, o médico pode se negar em atender, né? Isso hoje está, inclusive, regulamentado ali na resolução do CFM 2444, tá? Estabelece que é direito do médico, nesse caso, se afastar do agressor e se recusar a atendê-lo, tá? Doutor, em termos jurídicos, né? Quais crimes geralmente se aplicam nesses casos que a gente está falando aqui? Bem, a gente tem o crime de injúria, né? Quando é uma agressão verbal, pode escalonar para um desacato se o médico estiver numa função pública, ele for servidor, né? Ou trabalhando em prol da administração. Tem a lesão corporal, né? E, infelizmente, em alguns casos, a tentativa de homicídio, tá? Infelizmente, chega a esse patamar aí.
Como que o Simers, a gente sabe que o Simers aqui tem um auxílio 24 horas, todos os dias da semana, para o médico que é sócio. Como que o Simers auxilia esse médico que sofre essa agressão, tanto verbal quanto física, de forma jurídica? Como que se dá esse auxílio? Bem, o médico entra em contato conosco, tá? A gente orienta como é que se faz o boletim de ocorrência, faz acompanhamento, se necessário, em delegacia, ajuização, faz acompanhamento perante a administração hospitalar. Nós temos também uma grande atuação na parte institucional, né? Nós temos material da comunicação referente à violência médica, como evitar, tá? O jurídico recentemente fez um POP, que é um protocolo operacional padrão, que estabelece ali regras de prevenção à agressão do médico, né? E temos um atendimento e damos suporte jurídico 24 horas, 7 dias por semana. Temos, inclusive, o plantão. Porque o que interessa para nós é a integridade do médico, né? E esse material, o médico sócio do Simers tem acesso como? Ele recebe ou ele entra em contato? Geralmente, essa questão da violência médica, nos é relatada e a gente faz uma intervenção local, tá? A gente vai até o local, conversa com o administrador, conversa com os médicos e ali a gente inicia uma campanha, tá? Uma campanha tanto de conscientização, aí a gente já faz os encaminhamentos administrativos, se necessário judiciais, e colocamos-nos à disposição dos médicos, né, para, se caso precisem de auxílio jurídico, né. Destaco também, tá, Cláudia, que pela resolução hoje, é obrigação da instituição contratante do médico, né, fornecer auxílio psicológico, auxílio jurídico, tá? E no nosso protocolo a gente prevê a obrigatoriedade, caso ocorra uma violência contra o médico, que comunique ao sindicato. Esse ano tem aumentado essa violência? Vocês têm notado isso aqui no Simers? A gente tem observado que tem aumentado significativamente, tá? Até no interior, assim... Tem a ver com a questão da região? Isso eu ia te perguntar também. Algumas regiões com maior índice ou não? Tem. Mulheres mais do que homens? Existe um critério. Geralmente são mulheres, tá? E médicas jovens, que demonstram algum tipo de fragilidade ao abuso com relação a isso, tá? A agressão é tendenciosa a ser maior com relação a esse perfil. Infelizmente, né? Doutor, para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente deixar o recado aqui para quem está nos assistindo, que violência nunca deve ser tolerada, né? Que o médico tem sim o apoio do Simers, que deve procurar ajuda. O que tu deixaria de recado para quem está nos assistindo? Olha, a vida é em primeiro lugar, né? Eu sei que alguns médicos, muitos médicos, na realidade, com quem eu converso, não querem deixar o paciente desassistido ou na cabeça deles é impossível largar, de repente, uma consulta, mas a sua vida importa e está em primeiro lugar, né? E destacando aqui que o Simers está à frente disso e que nos colocamos sempre à disposição dos médicos para auxiliá-los e ajudá-los da melhor forma possível. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, se ficou com alguma dúvida também, entre em contato conosco. Perfeito. Deixe seu comentário aqui na nossa descrição do episódio. E qualquer dúvida, enfim, entre em contato conosco. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais um episódio do Prontuário Jurídico, especialmente para ti. Até mais!